Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade à aula estudando agora algumas aplicações das paralelas e das transversais, iniciando pelo estudo dos ângulos dos triângulos. Tá? Bom, eu vou convidar vocês inicialmente a estudar a proposição sobre o ângulo externo do triângulo. Essa proposição diz o seguinte: se a gente pegar qualquer triângulo, como esse aqui, ABC, certo? Ou qualquer outro, qualquer ângulo externo que a gente pegar, por exemplo, esse aqui, por exemplo, certo? Ele, eu vou chamar ele de gama, ele é a soma dos dois ângulos internos do triângulo, certo? Que não é os que não são adjacentes a ele, certo? Então, o gama é igual a alfa mais beta, certo? E aí eu convido vocês a provar, certo? Eu coloquei aqui a proposição um pouquinho acima para a gente não perder ela e o desenho aqui para a gente usar na demonstração. Então, quando a gente vai provar qualquer teorema, a gente tem que sempre olhar quem é a nossa hipótese. Então, nesse caso, a gente tem que, como hipótese de que o triângulo ABC, certo? ABC é um triângulo que gama, certo? É um dos seus ângulos externos e que alfa e beta são os dois ângulos internos do triângulo ABC que não são adjacentes à gama, certo? E como tese é o que a gente quer provar a partir daí, é que gama é igual a alfa mais beta, certo? Então, a gente vai tentar demonstrar, e para isso a gente vai ter um lugar para as deduções e um lugar para as justificativas, certo? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vê, vamos primeiro, a gente viu aquele teorema da existência da paralela. Então, vamos pegar o ponto C e traçar uma paralela à reta que passa por AB, certo? Eu vou aqui fazer uma paralela, fazer conta que está paralelo, certo? Vou chamar essa paralela de R, ok? E vou chamar este ângulo aqui, certo? De beta linha e este ângulo aqui de alfa linha, certo? Veja. Então, a gente vai fazer aqui, seja R a paralela que passa por C, a paralela a AB, certo? A reta AB, que passa por C. O que é que garante, certo? É a proposição do teorema de existência. Certo? Então, o teorema de existência diz que, dado um ponto fora da reta AB, você tem como traçar uma outra reta. Existe e é única reta paralela a AB que passa por C, certo? E a gente tem também o teorema dos ângulos alternos internos, certo? Que vai me garantir que se eu tenho duas paralelas e uma transversal, então veja que a reta que passa por B, C, é transversal a reta AB e R, certo? Então, ela forma ângulos alternos internos aqui. Então, pelo teorema
das paralelas e os ângulos, certo? A gente tem que beta é congruente a beta', por serem alternos internos, certo? E a gente tem também que alfa é congruente a alfa'. Por quê? Porque, de fato, você tem uma outra transversal aqui, transversal a duas paralelas. E esses dois ângulos são correspondentes. Então, alfa é congruente a alfa', porque são correspondentes. Ok? Então, vamos lá dar continuidade. Bom, mas a gente sabe que o gama, certo? Ele é igual a alfa' mais beta', certo? Por construção. Certo? Ora, mas alfa' é congruo a alfa e beta' é congruo a beta, então a gente pode substituir e encontrar que alfa, gama é alfa é igual a alfa mais beta, certo? Isso aqui foi provado anteriormente e aí a gente obtém a demonstração, ok? Então, a gente termina demonstrando a tese, chegamos à tese, certo? Que o ângulo oposto é a soma dos ângulos internos que não são adjacentes a ele. Bom, pessoal, agora a gente vai dar continuidade e ver aquele teorema assim, famoso, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo. O teorema diz que, dado um triângulo ABC, a soma dos seus ângulos internos é igual a 180 graus. Então, por exemplo, se a gente chamar o ângulo aqui de alfa, o ângulo aqui de beta e o ângulo aqui de gama, certo? Letra A, B e C em grego, então alfa mais beta mais gama é igual a 180 graus. É isso que a gente vai. Bom, então, puxando o teorema ali para cima, para a gente não perder ele, o que é que a gente vai ter como hipótese? Se você tiver dado o triângulo ABC, que ABC é um triângulo, e que alfa, beta e gama são ângulos internos deste triângulo, certo? E qual vai ser o que a gente pretende provar? É que alfa mais beta mais gama é 180, certo? Então, vamos lá. A gente já traçou aqui, vamos colocar um campo para nossas deduções e outro para justificativa do que a gente vai deduzir. Ora, na proposição passada, a gente estava com um ângulo que ele tinha chamado de gama, mas vamos chamar de delta agora, certo? Certo? E esse aqui é o ângulo externo ao triângulo, que é adjacente ao gama, certo? A gente já sabe que este triângulo delta é a soma de alfa mais beta, certo? Então, a gente sabe que o nosso delta é igual a alfa mais beta, certo? Mas por construção, esse ângulo total aqui, ele soma, é um ângulo raso, então ele é gama mais delta, ele é 180, certo? Esse aqui
a proposição passada, certo? Oposição dos ângulos externos, certo? Isso aqui, ele é 180 porque ele é o ângulo raso, certo? Então, é só substituir aqui, certo? Que a gente tem que gama mais alfa mais beta vai ser 180 e é exatamente o que eu quero demonstrar, certo? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. E a gente vai ver agora alguns exercícios, né? A gente já tem vários elementos. Bom, vamos resolver esse exercício, certo? Então, ele dá as retas R e S paralelas, certo? Diz que são paralelas, vocês estão vendo aí. E pede para calcular o valor de x, y, z, certo? Então, vamos ver. A gente tem S e R paralelas, certo? E a gente tem aqui uma transversal, certo? Se vocês prolongarem, vocês vão ver. Isso aqui é uma transversal das duas retas paralelas. Então, esse ângulo aqui de 50 graus, ele é alterno interno do ângulo x, certo? Então, a gente sabe que quando eles são alternos internos, eles são congruentes. Então, o 50 graus é congruente ao x, certo? Então, a gente já tem o valor de x, 50 graus. Agora, pelo mesmo motivo, se a gente prolonga essa reta aqui, a gente tem 60 alterno interno com y. Então, o y vai ser congruente a 60, ao ângulo de 60 graus, certo? E agora a gente tem que esse ângulo aqui, certo? 60 mais 50 mais z, tá? Ele forma 180 graus. Ou senão a gente poderia formar com a soma desses três aqui. Então, a gente sabe que 50 mais 60 mais z é 180 graus. 50 mais 60 dá 110, certo? Então, z é 180 graus menos 110 graus. Z é 70 graus, ok? Então, a gente acaba de calcular o x, o y e o z. Bom, agora a gente vai mostrar uma proposição que diz que os ângulos são respectivamente de lados paralelos, tem lados respectivamente paralelos, dois ângulos. Então, ou eles são congruentes ou são suplementares, ok? Tem um resultado que diz que se você tiver dois ângulos cujos lados são respectivamente paralelos, então eles são côngruos ou eles são suplementares. Vou mostrar aqui como é que é. Se você tem esse ângulo BAC, certo? Você pega um outro ponto no espaço. Então, vou colocar aqui duas retas paralelas aos lados deles. Então, a reta que passa por D e é paralela a esse. E a reta que passa por D e é paralela a esse lado. Então, você tem 4 ângulos formados aqui. Eu vou pegar dois pontos
3 pontos aqui, só para marcar os ângulos. Gut, dass ich ein paar Freunde mit Bodenhaftung eingeladen habe. É. Was schneller? Und meine Freundin Anna. A gente teria Ja, das ist eine Familie. o ângulo, Naja, die por gehören doch exemplo, was zur Familie. é Was ist denn? D, Ich habe das F, mitgenommen. Ja, die bringen hier vielleicht mal ein bisschen frischen Wind rein, findest du nicht? a medida dele para cá, Ja, doch, Ihre Tochter kennt sich gut aus im Schloss. Wussten Sie das nicht? Nein. F, D, G. Ansgar. Komm, ich stelle dich meinem Bruder vor. Marcar aqui, a gente alterar a cor, Sehr freut. Dann ist para não ficar a mesma Ihr cor. beide werdet euch hervorragend verstehen. E a medida eu vou puxar para cá. Ihr seid euch in vielem ähnlich. Então veja, a gente tem aqui um ângulo DFDG e outro ângulo DF. Teria também esse ângulo aqui Hallo. e esse ângulo, Bis vor kurzem ist sozial, aber einmal auch Media. esse aqui Ach, wirklich? e esse aqui. Mas esse aqui é oposto pelo vértice desse aqui. Herzlichen Glückwunsch, Carla. E esse aqui é oposto pelo vértice desse aqui. Então, basta a gente olhar para esses dois, ok? Bom, Singapur. o que que a gente vai ter? Certo? O que o teorema diz aqui, ou eles são congruentes, no caso desse aqui, ou eles são Ja, sind Sie denn auch schon? Nein, complementares. Você soma esse com esse, dá 180. Ok? Geburtstagsgeschenk für mich. E tá aparecendo. Die beiden kennengelernt. É Interessant. por aqui que é verdade. Ich wette, es ist mehr als genug. Se a gente Ah, Hannah hat das Bild aus Versehen ruiniert. prestar atenção, certo? Ja, Também das war so continua geschickt. verdade, Dabei hat sich Carla so viel Mühe gegeben. certo? Então a gente vai ter sempre Unbedingt das große Erinnerung. esse resultado. Weder Fatima noch ich Como é haben que a das gente Bild prova isso? Sie weigert sich standhaft, ihre Kunst an uns Veja. zu erproben. Ah, und was ist mit mir? Habt ihr auch Eu eine vou Chance? prolongar esse lado Wenn ich kurz aqui, stören darf. Wünschen die Herrschaften vielleicht noch ein Dessertwein? Ja, gerne. colocar essa semi-reta numa reta, até a gente se chocar com esse lado aqui. Ihr entschuldigt uns? Natürlich. Aqui a gente encontra Sehr gerne. o ponto de interseção, ok? Was ist das hier für ein Theater? E aí vocês vão ver, Wer macht einen vom que- Rhein war? você põe um ponto aqui, o que eu tenho? Evelyn hat mich letztens Esse belaubt. ângulo aqui, Weil auch Sinn alfa, des Falles. certo? Vor allem gestern. Vai ser congruente a esse alfa, porque eles vão ser Wer correspondentes. weiß gegenwärtig das gleich irgendwie zu Então, formulieren. o ângulo Als man angeblich AHD, Aber das willst du jetzt nicht durchziehen. ele é congruente a esse ângulo aqui, Ich glaub's nicht. ao ângulo alfa, Du willst ihn wirklich heiraten. certo? Und dann spielst du die arme Prinzessin, die mit dem E Ritter zusammen ele sitzt. também é correspondente ao ângulo beta. Então, esse é congruente a esse, que é congruente a esse. Certo? Agora, esse aqui Ja, du hast recht. Ich liebe dich, Carla. Ich liebe dich, wie ich noch nie jemanden geliebt habe. é congruente a Ich wollte das eigentlich gar nicht sagen. Aber so ist es a nun. esse aqui. Auf meiner Weltreise wollte ich Vou mudar einen novamente a cor. zum Glück eingehen. Glücklich, ich weiß, haben Sie das gelassen, sonst wäre sie mit 10 Koffern zurückgekommen. E o FDG Mit den é möglichen correspondente ao D, Entschuldigen Sie mich, ich HI. habe viele Telefonate zu führen. certo? Então, eles são congruentes. E o DHI é correspondente ao CAH. Apropos Weltreise. Wo bleiben eigentlich Hannah und Carla? Die beiden wollten doch nur kurz in den Weinkeller. Das verstehe ich nicht. Wir haben eine Nacht miteinander verbracht. Du hast mir klipp und klar gesagt, jetzt nie Mas o wirst du schon sagen. CAH, ele é o complementar Carla,
Damals, ich do C a B. war total überfordert. Tá? Então eles formam, Solche Gefühle für eine Frau ele zu é haben, das ist suplementar unvorstellbar. ao C Aber jetzt a B, hilft mir so. então eles são suplementares ao alfa. Certo? Então você vai ter ou ele é congruente ou ele é suplementar. Ihr seid hier. Ok? Wolltet ihr nicht in den Weinkeller? Können wir uns noch in einer anderen Bom, Stadt? agora é com vocês. Vocês Wir passen einfach. formalizam a demonstração e enviam como exercício. Agora a gente vai provar mais um último resultado, que é a proposição de que todo triângulo equilátero é equiângulo, ou seja, tem todos os ângulos iguais e os seus ângulos internos medem 60 graus. Então, colocamos a proposição aqui em cima para facilitar. A gente tem sempre ela. A hipótese que a gente tem na proposição é que você tem um triângulo que é equilátero, ou seja, seus lados são iguais. Ou seja, esse aqui congruo a esse lado congruo a esse. E a tese que a gente quer chegar é que o triângulo é também equiângulo, ou seja, esse ângulo é congruo a esse, que é congruo a esse. E sendo congruo, ele sendo equiângulo, claro que como a soma, a gente já viu que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, ele tem que ser 60. Então, vamos à demonstração. Então, o que a gente tem? A gente tem, certo, que AB, Ich weiß, aber es geht nicht. segmento AB, é congruo ao segmento BC, Wie ich damit klarkommen werde. certo? Einmal bin ich die heimliche Geliebte. Logo, Keiner Frau dient öffentlich geschehen. o teorema dos ângulos do triângulo isósceles, Bitte, David. Kein Wort zu irgendjemandem, ja? Als Chauffeur der Familie von ja, Marx zwei isósceles, Vornamen. Diskretion. Du kannst dich auf mich verlassen. o que a gente Wo haben wir vai uns ter? kennengelernt? A gente vai ter que o ângulo A é congruo ao ângulo C. Porque o triângulo isósceles ele tem os ângulos da base congruentes. Mas, da mesma forma como ele é equilátero, o segmento AB é congruo a AC. Sie teilen die Faszination für den Pferdesport mit Ihrer Verlobten. Então, esse lado com esse lado. Então, esse ângulo aqui é congruo ao ângulo C. Wie es aussieht, herrscht ja auch nicht immer nur Harmonie. Pelo mesmo teorema. Certo? Então, se A é congruo a C e C é congruo a B, a gente tem Ich que denke, wir A haben genügend Material. Danke. Ja, é gut, wenn ich mich congruo entschuldigen kann, die Arbeit. a B Ja, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Und e é denken Sie an mich, wenn die congruo Hochzeit a C. ansteht. Gerne. Auf Wiedersehen. Ok? E aí ele é equiângulo. E ele é equilátero, a gente vai ter que a soma Ihr halb oder halb. deles Schlafzimmer. Was schnüffelst du eigentlich in meinem é Unterlagen? 180, Keineswegs für ihr Einziehen darum ja nicht. Aber es und ich entscheide, dass sie unter keinen Umständen einziehen lässt. é 60. Então fica demonstrado a nossa proposição. Vamos trazer aqui a resolução de uma atividade
que tem um certo grau de dificuldade. Essa atividade é interessante porque a gente vai ter que visualizar certos elementos que não estão desenhados. Então, o que a gente precisa é ver onde a gente vai complementar para poder chegar a ele. Veja, se eu estendo essa linha aqui, tá? Estendo essa reta aqui, uma semi-reta, esse segmento numa semi-reta, eu vou obter aqui um triângulo, certo? E se eu boto aqui esse aqui ângulo chamado de beta, certo? Eu tenho que alfa é o ângulo externo, certo? Em que beta e m não são adjacentes. Então, eu tenho que alfa é beta mais m, ok? Mas o beta é externo a esse triângulo aqui, B, esse ponto aqui, A, certo? Formou esse triângulo também. Então, o beta, também como é ângulo externo a esses dois ângulos internos, que não são adjacentes a ele, somados a ele. Então, isso aqui é 3m mais 2m, que é igual a 5m. Então, o alfa é 5m, que é o beta, mais m. Então, o alfa é o 6m. Ok, a gente tem que pensar o que é que a gente estudou, que ferramentas a gente tem, e visualizar no que a gente tem, o que a gente poderia estender. Você poderia fazer a extensão por esse aqui também, certo? Sem problema. Eu deixo para vocês mais 3 exercícios. O exercício 2, que vocês têm duas retas, que são dois segmentos que são paralelos, certo? E tem é dado ângulos e pede para calcular esse ângulozinho aqui do triângulo. Eu deixo esse aqui, que é um resultado, né? A soma dos ângulos externos de um triângulo e a soma dos suplementares do triângulo. Desse aqui você tira esse sem problema. E esse aqui é que você tem um triângulo isósceles. Então, os ângulos da base, os ângulos da base são congruentes. E esse lado aqui é congruo a esse, que é congruo a esse, que é congruo a esse, que é congruo a esse. Então, você vai ter que esses ângulos da base desses triângulos também são congruentes. E aí ele pede que você calcule o ângulo desse vértice aqui, lá. Ok? Esses exercícios vão estar pedidos lá na pasta da disciplina, na atividade.